Hello! Titia chegou, minha gente. Eu vou fazer hoje um Vital Responde, aqui agradecendo o Neimier e a Carmen, né, pelas perguntas, pelo material que eles me encaminham. Tem um arsenal de perguntas aqui interessantes que eu separei para fazer este vídeo de hoje. Um beijo para vocês, crianças. Vamos lá. Boa tarde, Vital. Uma curiosidade, o que será feito das colônias espirituais? Vital responde. Elas pertencem a 3D e quando a Terra estiver totalmente na 5D, deixarão de existir também. Não serão mais necessárias na nova Terra. Abraços de luz. Gente, as colônias espirituais pertencem à 4ª dimensão, correto? Se a Terra está ascensionando já, a Terra já adentrou a 5ª dimensão, a humanidade é que precisa fazer agora o seu trabalho, obviamente a 4ª dimensão deixa de existir e tudo que diz respeito a ela, inclusive as colônias espirituais. Eu tenho aqui uma pergunta do meu querido Antônio Carlos Bispo, que o Vital respondeu e eu trago agora para vocês. Bom dia, Vital Froze, seu áudio me chamou a atenção. Quanto ao plano de alma, quando saímos da criação, nosso plano de alma já está traçado. Você mencionou mais ou menos hoje no final de uma nova era e começo de outra, temos de 1000 a 1600 encarnações. E a única coisa que impede esse plano é o suicídio. A pergunta, esses suicidas que impedem esse plano, em que situação estão nessa nova era, já que as colônias e os umbrais altos e baixos foram esvaziados? Ou eles estão nessa separação do joio e do trigo, separados em outros mundos 3D para um recomeço de aprendizado? Vital responde. Antônio Carlos, o correto é entre 600 a 1100 encarnações. Quanto aos suicidas, não posso especificar, pois muita coisa mudou nesses últimos anos. Mas sabemos que há muitas possibilidades agora que antes não existiam. Mesmo assim, o suicídio continua a ser um atentado contra a vida e vai exigir reparação. Abraços de luz. Em tempos de transição, a gente de fato não sabe... Ninguém tem certeza de nada, essa é a real. Quem bate o martelo corre o risco de esmagar o próprio dedo, porque não há como você confirmar absolutamente nada. Eu acredito que muita coisa mudou, eu acredito que muitas questões são avaliadas ou reavaliadas pela espiritualidade de forma... Cada caso é um caso, é o famoso cada caso é um caso. Agora é óbvio que o suicídio sempre vai ser algo... Você atentar contra a sua própria vida é algo que te causa muito mal. É você que vai arcar com as consequências. Tem nada de, né? Existem religiões e filosofias, né, que fazem disso não, porque você, como se fala? Como se você caísse na lista negra de Deus, né? E não é isso, é você está se agredindo, você está se destruindo, você está semeando isso e você vai colher os frutos desse ato. São as leis divinas, não tem condenação divina nisso, né? Não tem condenação da parte de Deus. Agora, que houve, né? Um arsenal de mudanças, quanto a isso eu não tenho a menor dúvida, mas a gente não tem como realmente saber o que mudou. Um abraço para você, Antônio Carlos, um beijo para sua esposa Rosângela. Boa tarde, Vital. Muito bem explicado e esclarecedor. Pergunta, poderia o grande evento que está por vir acelerar exponencialmente a troca de alma sem a morte do corpo físico? Abraços de luz a todos. Resposta do Vital, eu diria que isso está se acentuando bastante nesses últimos anos e deve se acelerar ainda mais. Abraços de luz. Vamos lá, mais uma vez, tempos finais de transição planetária. Provavelmente muitos seres precisam, se materializar na Terra para cumprir com tarefas e missões. E eu tenho certeza absoluta que essa coisa do entrante, do walking, acontece com muito mais frequência do que a gente possa imaginar. Senhor Vital Froze, como está? Me surgiu uma dúvida sobre o véu do esquecimento. Não lembramos das nossas reencarnações passadas para podermos evoluir
ou por causa dos implantes primários que nos foram colocados pelos arcontes há cerca de 350 mil anos? Gratidão. Resposta: para poder evoluir. Caso assim não fosse, não teria sentido reencarnar sucessivamente. Abraços de luz. Vamos lá. Então eles, nos presentearam com implantes primários. Qual a lógica de reencarnar? Se é só para isso? Eu concordo com o Vital. O objetivo é a evolução, senão não faz sentido, é só programar, larga tudo aí, os robozinhos e tá tudo certo. Vamos. Tem algo a mais, né? Nós temos sim essa coisa do livre-arbítrio, esse poder, essa capacidade de agir, até para nos libertar desses implantes. Eu dissolvo os implantes em mim. Eu não posso dissolver os dos outros, mas os meus eu posso. É a minha postura, é a minha vida, é a minha forma de me posicionar diante da vida, é o meu sentimento, é a minha fé que vai dissolver essas porcarias desses implantes. Então não faz sentido nenhum eu vir para cá já programada para viver uma vidinha meia boca, morrer, volta, faz de novo um plano de alma, desce para viver num implante. Eu não sei, para mim é uma coisa que não tem a menor lógica. Então, para mim, isso aqui pode ser uma prisão para muitos, eu encaro isso como uma escola difícil, mas é uma escola. Eu estou aqui para evoluir, tudo que eu absorver de lição, eu vou integrar uma versão mais elevada de alma que não pode estar onde eu estou, porque ela é elevada. Nós estamos aqui experienciando. Gratidão por esse texto, amigo Vital Froze. Se tudo acontece dentro da ordem prevista e ninguém passa por aquilo que não precisa, não corremos o risco de acomodação, ser passivo e esperar o fechamento previsto? Nem sempre tenho esse controle. Não falo com ninguém, não discuto, mas é uma guerra interna. A oração, caridade está me ajudando. Mas a batalha é real. Vital responde: não há como ser passivo, pois o universo vai trazendo as situações às quais precisamos passar, viver e experienciar dentro de cada existência. Ninguém foge do seu destino. O que resta sempre é o livre-arbítrio das escolhas dentro de cada situação que surge no dia a dia. E é isso que vai determinar o segmento da caminhada individual. Abraços de luz. Para quem acha que a vida é um marasmo, né? É cruzar o bracinho, é a passividade, a acomodação. Não é. Realmente o universo diariamente, a vida diariamente te traz desafios e situações para que você se mova. Seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, psicologicamente, não importa. Então, assim, ninguém passa pelo que não precisa passar. Mas isso não impede ninguém de agir, de sentir, de criar, de experienciar, de se doar. Há que se ter muita consciência das coisas para que não se confunda certos conceitos e principalmente não se embole o meio de campo pela falta de ação. Eu não vou passar pelo que eu não tenho que passar, eu não vou responder pelas escolhas dos outros, mas eu vou responder pelas minhas. E a inércia é uma delas. Quando você se coloca numa posição de acomodação, como é que faz? Que tipo de movimento você espera se você está acomodado? O universo cria a cada segundo. A vida é dinâmica. No universo tudo se movimenta. Por que eu tenho que estar parada? Tá aí uma reflexão interessante. Gratidão pelos ensinamentos, mas tenho uma dúvida. Os que não concluíram seu aprendizado irão ainda para planetas de provas e expiações? Nesses planetas ainda terão a mesma influência dos escuros, como foi aqui? Terão que vivenciar toda essa crueldade que vimos na Terra novamente? Excelente pergunta, né? Vital responde: serão mundos diferentes, por isso há frequências distintas. Cada alma vai para aquela escola que lhe ensinará as lições ainda faltantes. Nem todos enfrentarão o domínio dos escuros, porém, aqueles que aqui se comprazem com os da não-luz, é bem provável que sofrerão as agruras que aqui praticaram ou compactuaram. Abraços de luz. Gente, pensa assim, você está na 8ª série e você vai ser transferido de escola. Você vai ser transferido para uma outra escola onde você vai cursar
a 8ª série. Você não vai para a 5ª série. Então, assim, existem pessoas que serão exiladas em muitos níveis de consciência. Tem gente que não vai ascensionar por conta disso aqui, uma unha. Ela vai para um mundo condizente com aquela frequência. Ela já não precisa de certas lições. Agora, existem aqueles que são os curvas de rio, pós-graduado, MBA, esses vão para um mundo, obviamente, condizente também com a sua frequência. Ninguém foge do seu destino. E destino no sentido assim, aquilo que eu planto, eu vou colher. Eu tenho que cuidar do quê? Da colheita? Não, eu tenho que cuidar das sementes. Eu tenho que cuidar da estrutura. É o que talvez muita gente ainda não entendeu. Fica preocupado com a colheita. Esquece a colheita. Tu vai colher daquilo que você plantar. Você está cuidando das sementes? Selecionando as sementes? Então, seria até injusto uma pessoa que falta uma unha para ascensionar ser mandada para o mesmo lugar que uma curva de rio. Não faz sentido. A gente vive e vê tantas situações de injustiça que a gente acha que as leis divinas agem na mesma presepada, mas não. Graças a Deus, não. Caro Vital Froze, sabemos que a dualidade não é algo exclusivo do nosso planeta e tampouco de nossa experiência. Contudo, me paira uma dúvida. Da forma como o mal se instalou por aqui, as entidades que aqui se proliferaram também ocorrem em outras partes em planetas de terceira dimensão? Ou aqui é onde mais ganharam forças? Então responde. Toda a galáxia havia sido tomada pelos da não-luz. Hoje seu reduto está apenas na Terra. Por isso se diz que estaremos livres dessas energias em breve. Mas fora da galáxia não temos a informação se ainda há mundos de trevas. Possivelmente pode haver, eu creio. Abraços de luz. Até porque se você consegue imaginar um pouquinho, né, da dimensão da galáxia, é óbvio que é algo tão inimaginável que eu acredito também que hajam aí outros seres, né, sob domínio das trevas. O fato é que na nossa galáxia o reduto é a Terra, por enquanto, porque isso já está sendo devidamente trabalhado. Quanto tempo vai levar? Ninguém sabe. Agora, o mais importante é que você não seja um reduto das trevas. É que você se trabalhe para que as trevas não habitem em você. Já parou para pensar nisso aí? Porque não adianta a gente ficar preocupado com o que os trevosos estão fazendo lá fora, se aqui dentro eu estou toda encraquelada. Não vai adiantar nada. Até porque, quando eu olhar para fora, eu só vou ver trevas. Claro, tá dentro de mim. Gente, não tem como fugir dessa regra não, tá? Não vamos enfeitar o pavão. As trevas que você enxerga fora são as trevas que estão aí dentro. Eu poderia vir aqui e falar, não, olha, veja bem, passar a mãozinha na cabeça. Não tem nada de mãozinha na cabeça, não. A gente precisa se situar e falar, peraí, por que o meu foco está sempre nas coisas negativas? É porque o negativo está em mim. E eu não falo isso como crítica, eu falo para chamar a atenção. Hello! Vamos prestar atenção? O que eu posso fazer para me melhorar? Adivinha qual é a dica do dia? Valendo um pão de queijo recheado com requeijão. Ho'oponopono. Ah, Márcia, mas eu fiz o Ho'oponopono, virou tudo de pernas pro ar. Que bom! Sabe por quê? Sinal que está funcionando. Por mais que seja desafiador, se você começou a fazer Ho'oponopono e piorou, não piorou. Aquilo está vindo à superfície para ser limpo, transmutado, purificado, dissipado. Agora, há que se fortalecer para lidar com esse desafio. Não desista, não desista de você. O Ho'oponopono, ele traz muito disso. É aquela casa que está lá trancada há anos, só acumulando poeira, sujeira. Aí você resolve limpar e acha que com uma varridinha, com uma vassourinha meia boca de piaçava, você vai fazer uma faxina. Não vai não, tá? Não vai. Ali tu vai precisar de esfregão, de rodo, de
esponja, de palha de aço, de toneladas e toneladas de pano, de mangueira para lavar, de uma boa VAP para esguichar a sujeira que está lá. Será que não vai precisar pintar, arrumar? Não vai ser numa varridinha que você vai limpar. Agora, imagine nós que carregamos crenças e dores e traumas e tudo, nem precisamos saber o que é. Joga um Ho'oponopono lá, aquelas memórias vão sendo, né? Vão vindo à superfície e você vai deixando sair. Chora, quer chorar, chora, quer escrever, escreve. Quer ficar calado, fica. Quer conversar com alguém, conversa. Como você vai lidar com isso é uma forma que você vai encontrar. Quer estar em contato com a natureza, esteja. Sempre vai ter uma forma. Só digo, não desista de você. Conclusão. Tudo acontecerá conforme os profetas anunciaram. Besteira acreditar nisso de a luz venceu ou em OVNIs salvadores. A luz só vai vencer para quem já venceu a maldade dentro do seu coração. Para o resto, só será o aumento da escuridão. A luz de fora só pode ser atraída pela luz de dentro. Procede, senhor Vital Froze? E o Vital responde: quando falamos em frequência, é preciso compreender que o planeta está fazendo a sua transição independentemente da humanidade. Porém, a ascensão de cada alma é individual. Aquele que não vibrar dentro de si, na mesma frequência que a Terra, como energia, vai tendo, obviamente... Não. Desculpa, gente. Aquele que não vibrar dentro de si, na mesma frequência que a Terra como energia tem, obviamente não estará na nova Terra. A ascensão não pode ser terceirizada. Abraços de luz. As pessoas têm um péssimo entendimento desta frase, a luz venceu, porque eu acho que elas pensam que tudo é num apertar de botão, né? E não é. É aquela velha frase, a luz venceu em mim. Minha querida Isabel Kines, um beijo para você. A luz venceu em mim. O que foi que eu acabei de perguntar agora? Perguntar não, comentar. Não seja você um reduto das trevas. É a mesma coisa. A luz precisa vencer em você antes de tudo, porque o planeta faz o seu processo de ascensão independente se a humanidade quer ou deixa de querer. Quem manda é a mãe, né? A mãe terra faz. Filho que quiser acompanhar, vai fazer a sua parte. Quem não quiser, o Uberzinho cósmico está saindo um atrás do outro. Quase não dá conta. Agora, não é uma besteira, a luz venceu, não é uma besteira. OVNIs salvadores, aí eu concordo, porque OVNI não vai salvar ninguém, né? Galáctico não vai salvar ninguém. É outra coisa que as pessoas precisam aprender. Não tem guru, não tem salvador, não tem galáctico, não tem nada disso. Não que não existam. O que não existe é essa salvação, como nunca existiu. Ninguém veio aqui salvar ninguém. Tá? Mas não veio mesmo. Veio ensinar. E não há nada que salve mais do que um conhecimento assimilado, adquirido e praticado. Vou bater nessa tecla de novo. Não adianta nada você ser uma Wikipédia. Não adianta nada você ser uma Barça, uma enciclopédia britânica e não praticar. Perda de tempo. Você pode até escrever um livro, mas não vai servir de nada se você não praticar. Então não adianta, gente, como o Vital disse, a ascensão não pode ser terceirizada. E lamentavelmente eu vejo que isso tem acontecido. O trabalho é para dentro, nunca foi para fora. Querido irmão Vital Froze, poderia me tirar uma dúvida? As almas que permanecem em 3D estão sendo levadas pelas naves aos seus respectivos destinos ao desencarnar, pois já não mais farão parte da nova Terra? Minha dúvida é em relação ao desencarne das almas que já vibram na 5D da nova Terra. Elas estão sendo encaminhadas para onde? Colônias espirituais? Daqui, como já existem em outras? Vital responde. Aqueles que estão prontos para a nova Terra, ao desencarnar, tanto podem ir para colônias espirituais da Terra, como para as naves ao redor da Terra. Estarão auxiliando os deserdados e depois retornarão para a nova Terra. Abraços de luz. Pois é, as colônias espirituais hoje recebem aqueles que vão permanecer na nova Terra. Ou esses mesmos que vão permanecer na nova Terra estão sendo encaminhados para as naves para auxiliar
no acolhimento e no esclarecimento daqueles que estão sendo encaminhados para naves, já que não vão mais para os umbrais, e que serão retirados. Ali eles são informados que acabou a festa, que lamentavelmente eles não conseguiram cumprir com aquilo que precisava para ficar na 5D e que eles vão passear um pouquinho pelo espaço afora para um outro plano de terceira dimensão, onde eles terão todas as oportunidades para cumprir, né, com aquilo que eles precisam a fim também de um dia alcançarem a sua ascensão. Então, ou vão para as colônias ou vão para as naves. Certo, minha gente? Vital, como o sexo ou a vida sexual influencia na nossa frequência e se isso nos atrapalha para a nossa passagem na 5D? Abraços. Vital responde: a energia sexual é a mais poderosa que existe aqui neste planeta, pois ela é responsável pela criação e perpetuação das espécies. Também é um ato de amor, porém, é preciso saber canalizar essa energia. Quando alguém profana tal energia, incorre no desvio daquilo que é ético e moral, portanto, infringe as leis divinas. Abraços de luz. E não apenas isso, né? A gente não pode deixar aqui de mencionar tanto a energia taquiônica como a energia vril. Não à toa, né? Eles se esbaldam no carnaval com o que acontece, né? Com a libertinagem, para usar um termo bem suave, com a libertinagem que acontece e que acaba, infelizmente, fortalecendo-os. Energia sexual é a energia mais poderosa que existe. Eu vou dar um exemplo simples. A própria vida. A vida se perpetua pela energia sexual. É no sexo que uma nova vida é gerada. Veja o quanto isso é sagrado. Se não fosse, Deus poderia ter inventado uma outra forma, pelo menos, né, para quem vive em terceira dimensão. A gente sabe que em vibrações, né, em dimensões mais elevadas, existe a materialização, não o nascimento. É preciso muita consciência, existem muitos conteúdos e existem outros canais que abordam essa questão da energia taquiônica. Eu não sou conhecedora, obviamente, né? Só uma pincelada que a gente ouve e tal, mas existem aí canais que abordam com responsabilidade essas questões e a gente precisa ter esse entendimento, gente. É fundamental para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio da nossa vida, para o equilíbrio do planeta. Quando você imagina que no ato sexual você tem a capacidade de criação, e eu não estou falando aqui da questão de gerar um filho, de criação, de enviar essa tua energia de criação para criar um mundo melhor, para que essa nova terra se estabeleça o quanto antes, para criar aquilo que você deseja realizar na sua vida. Estude mais sobre isso, procure informações. A responsabilidade. Bom, tem também a questão, né, do tanto que as religiões toleram essa questão. Afinal de contas, né, que interesse eles teriam que as pessoas tivessem consciência do quanto o sexo é uma energia construtiva e criativa, se o que eles mais desejam ou desejavam era que a humanidade ficasse totalmente submissa e escrava, sem o menor tipo de conhecimento. Vocês veem que algumas religiões pregam que sexo é só para procriação. A mulher não pode nem sentir prazer. Eu digo a mulher porque, obviamente, né, é assim que a coisa acontece. Eu não estou aqui falando de feminismo, nem de machismo, nada disso. Eu estou falando do que acontece. É a junção dessas energias sagradas do feminino e masculino que trazem o equilíbrio. Então, vocês veem, tem mulheres que vivem toda uma vida e não sabem o que é prazer. Que tristeza, viu? E a vida é prazer, é alegria, é realização, é amor. Não há nada mais importante do que você se sentir vivo, sentir que você pode realizar, pode criar, pode colaborar. E o sexo tem participação nisso, sim. Agora, há que se ter muita consciência, há que se ter muito respeito, inclusive,
com a energia sexual. Há que se vencer muitos bloqueios, há que se vencer muitas crenças, não pode isso, vai queimar nos quintos dos infernos, não, porque não pode aquilo, não pode... E a gente sabe o que essa turma faz, hein? Faz coisa bem pior, por isso que eu falo, aí eu não tenho como falar, a língua cresce, eu tenho que falar. Quando as pessoas muito arraigadas em religião souberem que aquela turminha reza 500 Pai Nosso, reza 300 Ave Maria, joelha no milho, joelha no grão de bico, faz isso, sobe de joelhos. Souberem quando essa turma, o que essa turma faz, ó, Tico e Teco vai despirocar. Então, assim, procure entender o que de fato é essa energia poderosa, criadora e maravilhosa, que é a energia sexual. Agora, é óbvio que atrapalha se a gente partir para o lado da esculhambação, né? Imagine o tipo de energia, ai meu Deus, o tipo de energia que você gera, né, num sexo promíscuo. Gente, só de falar a palavra promíscuo já vem um peso. Agora imagine o tipo de energia que você gera num sexo com amor, com cumplicidade, com carinho, com entrega. É outro nível, minha gente, é outro nível. Senhor Vital Froze, o cansaço, falta de energia está relacionada com essa mudança planetária? Os últimos meses tenho sentido um cansaço físico extremo, falta de disposição, gratidão. Vital responde, não necessariamente com a transição planetária, mas com a mudança de frequência da energia da Terra e principalmente da mudança da energia do próprio corpo, que está mudando de base carbono para a base cristal. Abraços de luz. São muitos os relatos de pessoas que estão sentindo assim, um cansaço fora do comum, né? Uma coisa assim gigante, é uma coisa até meio que desproporcional. E isso tem muita relação com os próprios sintomas da ascensão, como também dessa mudança, né, da base carbono para a base cristal que nós estamos aí sentindo. E outra coisa que pesa também, né, gente, é a própria energia, não dá para fugir disso. Por mais que a gente se mantenha em equilíbrio e tudo mais, lidar com energias, principalmente energia, né, que a gente sabe aí que não está lá essas coisas, também acaba nos cansando, por isso que a gente precisa constantemente se energizar, se limpar, meditar, fazer exercícios respiratórios, afirmações, contato com a natureza, isso é fundamental. Caríssimo senhor Vital Froze, bom dia, que bom poder ouvir com o coração suas palavras, como eu precisava ouvir tudo isso. Digo que precisava porque em minha clínica, no exercício de meu trabalho, muitas vezes sinto-me agredida por energias de pacientes que, creio eu, sabem muito bem o que estão fazendo, causando-me grande desconforto, tanto físico como emocional. E por um gesto de humanidade, estou sempre reformulando e perdoando, só que percebo a não mudança desses pacientes que se tornam ainda mais abusivos no agir e no falar. Sua palavra de hoje me abriu a alma para sentir a sintonia, a simpatia e filtrar essas energias antes que minha energia fique comprometida. Obrigada, abraços queridos e fraternos. E o Vital responde o seguinte. Uai, cadê a resposta do Vital? Mas menino, eu acho que eu não peguei a resposta do Vital não. Gente, aguenta aí um pouquinho, por favor. Vamos lá. O Vital responde, você não tem obrigação de carregar o fardo pesado de ninguém. Aquele que não quer se ajudar deve ser deixado para trás. Estamos num momento de decisões e cada um vai seguir na sua linha de tempo. Não há outra maneira de viver a transição planetária, pois a separação do joio e do trigo nada mais é que a separação das frequências em que cada um vibra. Abraços de luz. Pois é, olha isso aqui. Aquele que não quer se ajudar deve ser deixado para trás. Nossa, mas que falta de humanidade. Ah, é? Falta de humanidade é você não ajudar quem quer ser ajudado. Se eu preciso de ajuda e eu não quero ajuda, nada mais justo que eu não seja ajudada. É tão simples a conta. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente tem sentimento,
a gente ama a pessoa, a gente quer bem, a gente não consegue, entre aspas, desapegar, mas precisa. A gente não é obrigado a ficar ouvindo desaforo, aguentar maus tratos, carregar fardo de ninguém não, minha gente. Isso aí não tem nada de humildade nem de caridade, não. O que você está fazendo é se colocando numa posição de aceitar tudo que é tipo de lixo. Se é lixeira? É latrina? Então tá na hora de repensar esse conceito. Se tem alguém aqui, como essa moça, por exemplo, hello, hello. Uma coisa é tolerância, uma coisa é compaixão, uma coisa é doação, outra coisa é ser besta. Dá não. E quem põe limite, quem é que risca o chão? Nós. Nós é que riscamos o chão. Meu filho, como diz, cochilou, cachimbo cai, já diz minha mãe. Então assim, a gente não pode também, não, porque eu sou, não, porque a gente não, porque a pessoa... Não tem nada disso não. É pra frente que se anda. Limite é algo que a gente precisa aprender a impor. Tem muita gente que muitas vezes se aproveita até de uma condição de doença para querer explorar os outros. Vamos lá. Gratidão. Pode me tirar uma dúvida? Os negativos podem atuar em dimensões superiores também, 5D, 6D, etc? Vital responde, a partir do momento que a Terra sobe sua frequência para níveis de 5D e acima, eles não terão mais frequência para suportar as energias locais. Abraços de luz. Gente, eles atuam na 3D, né? Graças a Deus, da quinta em diante, misericórdia. Quinta não é um mundo perfeito, sexta também não, mas obviamente é um mundo extremamente, né, muito melhor do que a terceira dimensão. Gratidão, meu amigo Froze. Essa mensagem veio me salvar de uma esquisitice minha. Tenho uma parente doente e me cobro mais ajuda. Não consigo muito, e me cobra mais ajuda. Não consigo muito porque sou idosa e também moro muito longe, mas tenho perdido o sono pensando como posso ser útil. Só que estou meio tristonha, meu marido já percebeu. A minha cabeça anda tagarelando muito a respeito. O que pensar? Olha, essa pergunta tem a ver com o que nós falamos agora. O Vital responde, faça somente aquilo que está dentro de tuas possibilidades. E se o fizer, faça com amor e gratidão. Abraços de luz. Vou ler de novo a resposta. Faça somente aquilo que está dentro das tuas possibilidades. E se o fizer, faça com amor e gratidão. Abraços de luz. Existe uma linha muito tênue que separa a coisa de ser útil e de ser explorado. Não adianta eu me arrebentar, eu me destruir, eu fazer algo que eu não tenho condições de fazer. Quando você faz isso, você está mandando para o universo uma mensagem de que você não cuida de você. Não é cuidar do outro, é cuidar de você. Você vai ser questionado se o que você fez por você, pelos outros. É consequência. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso ser amorosa se eu não tenho amor por mim. Eu não posso respeitar se eu não me respeito. Eu não posso cuidar se eu não me cuido. Então não adianta eu querer bancar a grande missionária, fazendo, me arrebentando e chegando no final do dia, eu não tenho condições nem de olhar para mim. Se os outros cobram, paciência, ele precisa aprender também a se cuidar. Agora, tudo que você fizer, faça com amor. É o que eu falo, seja você mesmo, faça o seu melhor. É tão simples, gente, a coisa é tão clara, é tão simples, é tão objetiva, mas a gente tem um péssimo hábito de complicar tudo. Querido amigo Vital Froze, gratidão pelo esclarecimento. Por vezes não é fácil perdoar tantas injúrias, mas com este esclarecimento se torna benéfico. É preciso para a evolução? Resposta do Vital. Sim, pois a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Não há erro na contabilidade da justiça divina. Abraços de luz. Essa frase para mim é um mantra. Não há erro na contabilidade do universo, na contabilidade do... Não há erro. Há colheita. E mais uma vez eu vou repetir aqui o que eu falei no começo. Cuide das suas sementes. Só isso. Senhor Vital, todas as pessoas que vieram reencarnar na Terra vieram programadas com estes chips pelos escuros ou somente as que eles escolheram?
Se vieram programadas, não têm culpa pelas escolhas. Então, por que precisam ir para os umbrais? Para que serve o livre-arbítrio se elas já estão programadas? Essa pergunta é muito interessante, porque muita gente acredita nisso aqui. Que as pessoas estão programadas e que elas não têm escolha. Vamos lá, só um minutinho. Respostinha do senhor Vital Froze. Os programas implantados são apenas para atrapalhar os planos de alma de cada um, mas eles não impedem, pois isso seria uma afronta aos planos divinos. Que fique bem claro que ninguém é impedido de agir e nem de evoluir por conta disso. Como é a luz que cria, a não-luz tenta atrapalhar, mas nada consegue quando o ser humano resolve agir no bem e na luz. A alma faz sua ascensão quando ela assume o seu poder, isto é, quando venceu todas as provas neste mundo de dualidade. Abraços de luz. Vamos lá, isso aqui daria um vídeo, só essa pergunta. Implantes não quer dizer que você... Foi o que eu falei lá no começo. Qual o sentido de eu vir para cá com esse monte de implante se não for a evolução? Se eu já venho programada, não faz sentido nenhum eu estar aqui. Então, veja bem, eles atrapalham. E atrapalham um bocado, atrapalham, mas eles não impedem a tua evolução de alma. O que a luz cria, a não-luz tenta atrapalhar. As trevas não criam nada, gente. Quem cria é a luz. Eles vão lá e tentam atrapalhar. Ninguém é impedido de agir no bem porque tem essas porcarias desses implantes. Se fosse assim, esse mundo já tinha sido destruído. O amor se sobrepõe a tudo. E uma alma realmente amorosa, uma alma crística, mas ela dissolve essas porcarias em 2 tempos. Quando a gente descobre o que a gente é, quando a gente descobre, né, o que nós somos como essência, quando a gente acessa a nossa luz, é óbvio que tudo vai ficando mais claro e você vai entendendo, né, o que são as leis divinas, você vai entendendo o que são as virtudes da alma, você vai entendendo o que leva uma pessoa a ascensionar e você vai integrando esses ensinamentos e vai agindo de acordo com eles. E à medida que você desenvolve o seu amor, a sua compaixão, o seu respeito, o seu perdão, a sua gratidão, a sua alegria, a sua tolerância, filho, não tem como você vibrar baixo. Não tem como esses implantes permanecerem em você. Eles são dissolvidos pela tua própria luz. Olha que coisa magnífica é isso. Euzinha, tenho o poder de dissipar esses implantes com a minha luz. Vós sois deuses. O que ele fez, o mestre Sananda Jesus, Yeshua, o que ele fez a gente pode fazer. Quando é que a gente vai entender isso? Então, assim, é muito fácil, cômodo, ficar buscando desculpinha. Eu não faço tal coisa porque eu tenho aqui 12 mil implantes. Eu não faço tal coisa porque eu tenho um chip. Eu não faço tal coisa... Podem atrapalhar, não vou dizer que não, mas eles não te dominam. Aliás, dominam. Quando uma pessoa não tem posse de si, ela é dominada por qualquer porcaria e por qualquer criatura, encarnada, desencarnada. É a posse de si que determina exatamente essa cura, essa elevação a ponto de você mandar para casa do caixa-prego esses implantes que eles, né, com os quais eles nos presenteiam. Excelente essa pergunta e essa resposta do Vital espetacular. Que horas são? Quanto tempo? Tá tempo. Amigo Vital, podemos associar implantes a karma? Ainda não venci uma doença, pois tenho um karma a limpar ou um implante a ultrapassar? Olha que pergunta espetacular. O Vital responde, nenhuma semelhança. Karma é a necessidade de resgate de algo que causamos dor em algo ou alguém. Implante é apenas uma programação
a fim de controlar os encarnados e atrapalhar a sua evolução. Mas mesmo sendo uma programação, ninguém está impedido de evoluir. Apenas dificulta um pouco, mas não impede jamais o livre-arbítrio de cada um. Abraços de luz. Tá aí, é um complemento da pergunta anterior. Karma é um reequilíbrio. Eu gosto de falar, né? O que eu desequilibrei, eu vou reequilibrar. Então, aquilo que você gerou de danoso a alguém consciente de que estava gerando, você vai precisar reequilibrar, ressarcir, resgatar, o que você quiser aí de nomenclatura. Implante é outra coisa, né? É exatamente essa coisinha para controlar, tal, não sei o quê, mas ela não te impede de evoluir. É você que decide evoluir ou não. Isso é livre-arbítrio. Querido Vital Froze, uma pessoa muito querida do meu convívio desencarnou. Eu estou muito mal, apesar de ler seus textos e estudar sobre espiritualidade. O que fazer para encontrar conforto? Resposta. Lembre-se que somos almas encarnadas. A alma não morre nunca. Ele apenas passou para um outro plano dimensional. Quando compreenderes isso, o conforto virá. Abraços de luz. É outra distorção, né, gente? A morte. A morte, ela foi colocada pra gente como um castigo, o que é pior, como o fim de tudo. Absolutamente tudo. Então, lidar com ela não é tão simples assim. O fato é que, se a gente não aprender a olhar para a morte com olhos de vida, a gente nunca vai conseguir ressignificar isso. Inclusive, sábado agora eu vou fazer um trabalho que é justamente o Ho'oponopono e as fases do luto, e eu falo disso. Né? Antigamente, né? Tantas e tantas nações e povos sempre olharam para a morte como um rito de passagem, apenas isso. Aí vem a manipulação, não sei o quê, né? Porque a morte é o fim, é o castigo, porque não sei das quantas, não sei aonde, piriri, pororó. É complicado. Mas a gente precisa aprender que a morte realmente é o final da vida biológica, mas que a alma é eterna. Gratidão, amado Vital Froze, mas um texto esclarecedor, uma dúvida. Se o umbral foi esvaziado, ainda existem almas perdidas pedindo socorro? Resposta do Vital, existem almas que ainda precisam de auxílio. Tanto é que as que desencarnam agora vão para as naves e lá são socorridas. Mas ainda pode haver as que sempre estiveram nos umbrais, mesmo que seja nas partes mais sutis desses umbrais. Abraços de luz. Com certeza tem. Tanto é que as casas espíritas continuam nos seus trabalhos de reunião de mesa mediúnica ou de desobsessão, como algumas pessoas gostam de falar. Eu não gosto dessa palavra desobsessão e nem gosto da palavra doutrinador, eu gosto de reunião mediúnica. Então tem o médium, tem o esclarecedor que atuam em conjunto para poder auxiliar almas que estão perdidas, às vezes não sabem nem que desencarnaram, até porque eram muito arraigadas numa religião que não acreditava no que eu acabei de falar, né? Que a morte é o fim. Mas como eu morri? Quantas vezes eu não conversei com o espírito assim? Mas como que eu morri? Eu tô falando com você? Você tá falando comigo, mas toca em você. É o teu corpo que tá aí? Não, mas eu não sou assim. Não é e não é mais mesmo, porque o teu corpo já não existe mais. Então, esses trabalhos de reunião continuam, são muito importantes, porque em meio a esses seres que ainda precisam de ajuda, não é nem que estão nesses umbrais mais sutis, porque são más pessoas, é por ignorância, é por falta de consciência de que a vida continua. É o que eu falo, a gente precisa extrair o máximo de conhecimento estando aqui, para que quando a gente faça a passagem, né, para quem vai fazer, a gente chegue do lado de lá, putz, pô, chegou a minha hora na fila, cantaram minha ficha no bingo, putz, estou aqui, vamos lá, o que tem para hoje, qual é o trabalho? Posso ir para uma navezinha? Eu prefiro ir para a nave. Basicamente é isso. Então a gente precisa entender, é o que eu falei, precisa entender a morte lidando com a vida. Não tenho medo de lidar com esses assuntos. As pessoas têm tem medo até de falar a palavra, como se aquilo atraísse. Gente, pelo amor de Deus, plano de alma é cumprido de um jeito ou de outro. Minha gente, eu acho que acabou aqui, esgotou. Aliás, perguntas muito interessantes que os meninos me mandaram. Na verdade, já era até para eu ter feito, mas eu fiz aqui agora para vocês. Amanhã é quarta é dia de texto do Vital. Então amanhã eu volto com o texto do Vital, com as bênçãos de Deus. Tá bom, meus amores?
Fiquem com Deus, tenham uma linda semana, um lindo dia, que Deus abençoe. Eu volto amanhã. Até mais, minha gente. Um beijo.